Você está no Política Sem Mistério. Aqui são sempre 5 mulheres, mas com 5 identidades completamente diferentes, mas todas com um único objetivo: levar a reflexão política para a sua casa, para que você se sinta estimulada ou estimulado a participar da vida pública e dos problemas e das situações que afetam o seu dia a dia. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos nesse espaço que a gente para só para falar de políticas públicas. E hoje eu estou com uma convidada aqui. Eu conheci ela há pouco tempo, mas ela tem a minha consideração, ela tem o meu carinho, ela tem o meu afeto. Jaqueline Rocha. Seja bem-vinda, viu, querida Jaqueline? Obrigada. Você está aqui no Política Sem Mistério, da gente passar aqui junto com as nossas apresentadoras, quase 50 minutos, 1 hora, falando de coisas que são muito importantes para a vida de todas nós aqui. Já estou aqui com a nossa doutora Andréia Peixoto, uma especialista em mulheres. Mas tem ela que tem um olho muito clínico, né? Nossa Larissa Araújo, a mulher analista política mais afinada e afiada do sul, extremo sul, da Bahia toda. Obrigada. Boa noite, Jaque. Boa noite, Liz. Seja muito bem-vinda, Jaque. Obrigada. Nós estamos na ausência aqui hoje da nossa querida, nosso chaveirinho, a nossa caçulinha, que é grande, enorme, linda, maravilhosa, nossa Viviane Leite. Ela se acidentou, mas a gente já fez contato, tá tudo sob controle ali, teve uma torçãozinha de pé. Gente, ela levou um tombo na escada lá da empresa. Essa semana eu também caí na escada. Quem já não levou um tombo em escada, né? Ô, tombo chato! Eu sei que esses dias para trás, meninos, eu tava descendo a escada lá da Unex, onde eu dou aula, e aí tinha um aluno sentado assim na escada, e eu descendo, e eu levei um trupicão. Gente, eu fui com a mão no pescoço desse aluno. O pescoço dele foi parar no joelho. Obrigada pelo seu pescoço, meu filho. Provavelmente, se não fosse o seu pescoço, eu estava com a cara esborrachada, né? Gente, então vamos conversar aqui com Jaqueline. E nós estamos fechando o mês de março. E esse mês de março eu já quero agradecer a companhia que a gente teve de diversas mulheres acompanhando programas aqui muito bom. Só para relembrar, a gente estava aqui conversando nos bastidores com a Andréia Peixoto e a gente começou o mês de março com as Das Marias. Inclusive, a gente quer mandar um abraço para todas das Marias. Aí, Nájila, Caroline Braulio, Lara Cauá, que fez um belíssimo evento na Fazenda Irerê. Um café gostoso, gente, tanto quitute maravilhoso, gostoso, no local belíssimo aqui a Fazenda Irerê. E a gente curtiu muito ali as falas e dançamos, né? Foi muito interessante, muito bom o programa. Um beijo. Então começamos o mês de março aí com as Das Marias aqui, falando sobre a ditadura da beleza. Depois veio a nossa professora, né, da UESC, que a gente falou aqui sobre a política de creche tão necessária para que as mulheres, né, tenham o seu local aí para deixar as crianças e ter a oportunidade de estar no mercado de trabalho. Na semana passada tivemos aqui a nossa Lene, né? Ela trabalhou com empreendedorismo aqui, falando com as oportunidades das mulheres inserirem aí com a ajuda do Sebrae, até ela mesma movimenta esse fomento da mulher empreender aquele sonhado negócio. E para fechar este mês, ano de 2024, eleições 2024, e a gente aqui do Política Sem Mistério deseja ver diversas mulheres aí disputando aos cargos do Executivo e também do Legislativo. Então a gente achou uma moça, uma linda mulher que gosta de falar de política e ela se impõe aí na sua voz, nos locais, nos conselhos, nas reuniões, e ela gosta muito de falar de política. Então hoje a gente vai tratar da mulher política aqui com Jaqueline Rocha.
Jaqueline, seja bem-vinda. Muito Você quer falar aí para os nossos telespectadores quem é você, a Jaqueline Rocha? Muito obrigada pelo convite, né? Me sinto lisonjeada de estar ao lado de mulheres muito, né, batalhadoras, muito empoderadas e de uma admiração sem fim na política, né? Conheci essas mulheres através da política. Eu sou Jaqueline dos Santos Rocha, mãe de 2 filhos maravilhosos, esposa, amiga, empreendedora e criei um gosto, um amor pela política em termos visionários, né? Pelo local onde a gente mora, pela falta de acesso, por coisas que são negadas, né? Coisas fáceis de conseguir, mas que são negadas pelo poder público para a sociedade, principalmente pelo bairro onde eu moro, pela associação que eu faço parte, que eu sou voluntária, né? Então, esse gosto, né? Eu tive esse gosto pela política, por lutar, né? É uma voz aqui pequenininha, mas é uma voz que fala, é uma voz que se impõe, né? Então, a gente quer ter visão ao se impor, né? Ao se impor. Eu vou só discordar de uma coisa que você disse, Jaqueline. Não é uma voz pequenininha. Verdade. É uma voz grande, né? E a gente tá aqui com Jaqueline justamente para ter um objetivo de mostrar a vocês que a política é um assunto para qualquer pessoa, para qualquer mulher, seja ela uma prefeita, seja ela uma vereadora, seja ela uma empreendedora como a Jaqueline, seja uma dona de casa, seja uma jovem. O assunto política é para qualquer pessoa. Mas a gente vai tratar aqui de algo muito específico. Como ela disse que ela tem uma voz pequena, eu já discordei de cara, dizendo que a voz dela é grande, porque qualquer mulher que levanta a voz de uma forma política, exigindo que os serviços públicos que são limitados lá no seu bairro, e ela diz, aqui tem que ter uma quantidade suficiente e temos que ter acesso suficiente, mesmo na zona rural, à educação, à saúde, à infraestrutura, à telecomunicação nesse ambiente. Quando mulheres como Jaqueline levantam vozes, elas tentam a silenciar. Por isso que o ato hoje, né, Lari, trata-se de violência política de gênero. E o que significa aí para a gente iniciar nossas rodadas aqui de debates? O programa de hoje tem como objetivo debater a violência política contra as mulheres, que pode ser manifestada por ações para apagar uma voz bonita e firme e forte como a de Jaqueline, e também por omissões, né, de forma direta, ou também essa violência ser exercida através de terceiros, que visem causa danos, sofrimento a uma ou várias mulheres, para simplesmente vozes como de Jaqueline, de Larissa Araújo, de Andréa Peixoto sejam anuladas, sejam impedidas, sejam depreciadas, sejam dificultadas o gozo e o exercício dos seus direitos políticos, né? Pelo simples fato de ser mulher. Não é fácil, né, Lari? Não é fácil, a gente diz até que é muito mais do que difícil. Eu já ouvi mesmo, Liz dele estava aqui comentando, né, sobre a questão do espaço na política para mulheres. E eu já ouvi recentemente até que a política não é para amadores. E eu respondi, né, a política é para todos, inclusive para as mulheres. Né? A gente sabe que existe, principalmente no público feminino, uma maioria do público eleitorado. Então, a gente precisa estar inserido nesse contexto, a gente precisa fazer parte, e parte atuante. A gente precisa ter voz, a gente precisa ter espaço para poder colocar as nossas ações em prática, que são importantes para o funcionalismo público, mas de antemão a gente deve se perguntar, a quem interessa a não participação ativa da mulher dentro da política? Diante do que Larissa Araújo está dizendo aqui, né? Eu quero que você, a nossa telespectadora, o nosso telespectador, o jovem, a criança que está assistindo esse programa, a dona de casa, como se participa da política? Que todo mundo pensa, né, meninas, que é ser uma candidata ou ser eleita. Não,
né? Jaqueline estava até aqui dizendo que ela participa de conselhos. Então, para vocês terem ideias, participar da política é realmente também ser através de um mandato eleito, né? Ou atividade de militância. Você não quer ser um candidato, você vai ali trabalhar numa militância de um determinado partido ou também a um determinado candidato. Então, esse exercício de militância é um exercício político também. Assim como, né, participar de partidos políticos, participar das suas reuniões. Os próprios profissionais da imprensa exercem um enorme papel político, né? Aqueles que são defensores, apenas ativistas, não está nenhum partido, né? Mas são ativistas, defende animais, defende idosos, defende pessoas negras, ou seja, são também políticos, né? Ou que relacionam com o assunto político. Então, Jaque, quando despertou a você esse interesse de ter uma militância, de estar em ambientes políticos? Porque o conselho, uma reunião de escola, isso tudo é assunto político. Tudo, né? Tudo hoje envolve política, né? É. Respiramos política e temos que entender que precisamos abraçar mais essa causa, porque abraçando causa, você adquire conhecimento e você vai saber, de fato, exigir os seus direitos, né? Então, foi nas eleições presidenciais, né? Que eu já senti aquele gostinho, né? Mas aí também fiquei esperando. Não me desenvolveu. Eu também tenho história semelhante. Isso, mas não me desenvolveu. Mas fui bem atípica, né? Comentava, meus amigos, né, que estão me assistindo vão saber quanto que eu enfatizei a determinado presidente. Então eu tinha sempre uma voz ativa para rebater tudo que me era dito, né? Mas eu participei de um grupo, né? Eu participei de uma liderança política. Sim. E nesse grupo, minha voz sempre foi abafada. Então, eu muitas vezes, né, fui silenciada. Porque eu tinha determinado posicionamento, né? Não entendo de leis, não entendo muito de política, estou aprendendo a cada dia, mas eu não tinha um posicionamento seguro. Eu era uma voz, como eu te falei, né? Uma voz pequena e silenciada, porque foi assim que me fizeram me sentir, né? Uma voz silenciada. Então eu tinha ideias, né? Pronunciamentos e no mesmo instante eu era abafada, né? Então eu não podia me posicionar sobre determinado assunto. Então aí já foi me atiçando mais o gosto pela política. Eu falei, se eu estiver no lugar errado, né, vão me direcionar para o lugar certo. Então, tudo ali me levou a acreditar que eu estava no lugar errado. Que eu tinha a voz assim, doutora. Jaqueline, você, pelo seu posicionamento forte, você pode prejudicar o nosso candidato. Eu falei, como? Mas se eu estou aqui para que ele ganhe, como se eu me posicionar eu vou prejudicar? Né? Não, mas você tem que agir assim, dessa tal maneira. E ali iam me calando. Olha só o que ela está dizendo, né? O controle da voz da mulher, né? Como se ela, né, Andréia, ela não tivesse liberdade para poder se posicionar, de ter a sua convicção política ser oralizada, ela dizer o que ela pensa. Não, você vai falar conforme as necessidades do nosso candidato. Você deve ter uma história política, já tem uma trajetória, né? Já tem experiência política, já passou por disputa. E é constante essa tentativa de silenciamento da voz mulher que se manifesta em prol, né, de uma melhoria da vida social. Sim, primeiro agradecer por você estar aqui. Você sabe o quanto eu admiro você como mulher, como uma pessoa de fibra, de uma mulher forte. Muito obrigada de estar aqui presente com a gente. E você não sabe a significância desse momento, de você estar aqui, uma mulher de uma comunidade tendo voz nesse momento aqui conosco, né? Então você sabe que isso tem uma importância muito grande, né, pra gente. Eu já tive, né, passei por muitas violências, né, quando participei de uma disputa. E para mim, até hoje, ainda tem marcas. Para você ver como é que deixam marcas na gente, difíceis da gente superar.
Mas ainda assim, eu vejo que tudo é possível, que a gente precisa ter voz, que a gente precisa falar. Que quando você diz, minha voz é pequenininha, não. Nossa voz é muito grande. É uma voz tão grande que amedronta essas pessoas. Quando uma mulher vítima de uma violência política, ela não é somente a vítima, mas a democracia em peso é uma vítima. Então a gente vê que a gente fica ecoada, a gente fica como se tivesse presa, amedrontada. Nós mulheres, é isso que as mulheres acontece com elas. Eu estou dizendo pela minha experiência. A gente vê, Liz, muitas vezes, a gente sendo difamada, constrangida, ser chamada de louca, como se isso não fosse violência política. De uma pessoa que você não pode ter nenhum tipo de opinião, porque quando você tem opinião, não, ela está falando o quê? A gente tem que cortar a voz dela, a gente tem que tirar ela desse cenário, porque tirando ela do cenário, ela pode crescer. E certamente nós vamos crescer. Então, quanto mais a gente fala, mais amedronta aqueles poderosos que querem se manter no poder, que querem se manter nesses espaços e tirar esses espaços das nossas mãos. E para isso, a gente precisa estar nesse espaço. Eu costumo dizer, Liz, que precisa que os bons estejam nesses espaços, as mulheres boas estejam nesses espaços. As mulheres precisam estar falando. A Constituição permite a nossa liberdade. Liberdade de ir e vir, liberdade de falar, liberdade, gente, da gente estar em qualquer lugar, aonde a gente estiver, liberdade de estar compondo uma política, liberdade da gente estar sentada naquela cadeira e de ter poder de decisão, Liz, de falar o que pensa. E quando a gente está em grupos e que pessoas cesseiam que quer neutralizar a nossa fala, a gente precisa falar mais. Precisa dizer mais e abrir e falar, não, eu sou uma mulher política e não tem nada de errado nisso, Liz. O que eu acho interessante é que demonizam a política quando se trata de uma mulher. Porque quando para o homem é tudo mais fácil ser política. Mas para a mulher, não. Por que ela quer entrar na política? O que a Andréa disse, Larissa, quando se silencia uma mulher, silenciam todas. Quando se silencia uma mulher, é impedir que uma mulher chegue ao poder e faça políticas públicas voltadas para uma perspectiva da metade da população. E silenciar vozes de mulheres é impedir que haja um desenvolvimento econômico, equânime e gera a igualdade de todos. Por isso é o tamanho dessa violência. Você concorda? Concordo. Inclusive, instrumentalizar pessoas na política é uma prática comum da politicagem. Por quê? Quando você condiciona uma pessoa a somente interesses partidários, você está condicionando ela a servir a um sistema. E hoje é muito mais fácil querer fazer isso com uma mulher, porque culturalmente, devido a uma estrutura patriarcal, a mulher já é condicionada à subserviência. E na política não seria diferente. Então, tenta-se manipular a mulher. E quando isso não é possível, tenta silenciar. E esse silêncio, ele vem por dois modos, Às vezes por um assédio sutil e às vezes por um assédio brutal mesmo, agressivo. O sutil olha, exemplo, Larissa, não se exponha tanto nos seus comentários, Não dê tanta sua opinião, não se posicione com tanta firmeza, É o sutil, é aquele fica em silêncio. E tem os ataques, que são aqueles mais decisivos, que são as ameaças. Se a pessoa tiver um cargo público, ela é ameaçada a perder. Se ela está almejando, ela também fica claro para ela que ela está fora daquele jogo ali, E quando tudo isso ainda não é possível, vem a narrativa de tentar descredibilizar a fala e a ação de qualquer mulher política. Então, a gente precisa condenar essas práticas. A gente precisa mostrar para a sociedade que o interesse, na verdade, está no que Lisdeli acabou de falar. Políticas públicas, precisamos falar disso. Porque o que a gente hoje vive na nossa sociedade não é política pública, A gente vê muito a política de assistencialismo, falando na linguagem popular, São milhões passando pelos cofres públicos e chegando apenas as migalhas para a população. E a população tem direito
tem direito de cobrar e exigir que o serviço público que está sendo disponibilizado seja eficiente e de qualidade. Não precisa aceitar de qualquer forma, porque a verba ela vem para ser utilizada adequadamente. Então, se há desvio, se há algum procedimento ali que não é coerente com aquilo que tem que ser aplicado, a gente precisa dar voz a isso. A gente precisa denunciar e procurar os meios corretos para que faça valer aquilo que está vigente em lei. O que você está dizendo, Lari, eu destaco aí na sua fala dos tipos de violência. A gente vai aprofundar melhor esse assunto, né? Como você disse, de uma violência sutil e às vezes de um feminicídio. Eu destaco isso porque essa semana foi revelado aí, né? Entrou em público os mandantes e mentores intelectuais do homicídio de Marielle Franco e de seu motorista Anderson. Mais uma tentativa de homicídio da assessora que conseguiu sobreviver àquele atentado. Algo que a gente esperava aí por alguns anos, né, na expectativa de um procedimento que teve diversos tipos de obstruções e de impedimento que essa autoria fosse revelada. Então, a gente tem casos, que foi um caso de repercussão internacional, as vozes de Marielle não foi silenciadas. As vozes de Marielle está em mim, está em Larissa, está em Jaqueline, está em Andréia Peixoto. Mas, né, existem diversas modalidades para se tentar impedir pessoas, né, como Jaqueline, como Andréia Peixoto, como Larissa, de participar das discussões e construir uma sociedade melhor. Diante disso, só encerrar aqui, André, já passa a palavra já logo para você. Eu já quero colocar a rodada aqui desse novo assunto. Dessas violências, os locais, Andréia, os locais onde, para as pessoas compreenderem aqui, os locais onde acontecem as violências, né? Que são em campanhas eleitorais, né? Que são em sindicatos, que são dentro dos partidos políticos, né? São dentro das organizações comunitárias, né? Dentro de organizações não governamentais, dentro dos ambientes da administração pública, das escolas, dos hospitais e dos postos de saúde, Ideia. Diga, meu amor. Liz, você falou aí do caso de Marielle, e você pode observar que precisou de uma lei, né? De uma lei, que é a Lei 14.192/2021, para falar sobre a violência política. Quer dizer, a gente precisa de uma lei regulamentando de que o caso de Marielle, com o caso de tantas outras mulheres, é violência política. Sim. Então, até quando a gente vai precisar que uma lei regulamente uma violência que é perpetrada por nós mulheres? Então, a gente vê locais, e qualquer lugar. Eu digo também que as instituições também, eu ainda acrescentaria aí, Liz, as instituições também, órgãos de classe, que eu faço parte. Uhum. Então, são vários momentos que a gente vive uma violência política e que a gente não se dá conta que aquilo ali é violência. Porque tem muitas mulheres que não sabem que está vivendo violência. Então, é preciso que a violência seja estampada, não a violência, não só violência física, mas diversos outros tipos de violência, e que são violências que estão mostrando para a gente que a gente precisa combater isso. E a lei veio para dar essa regulamentação, para fomentar ainda mais essa discussão, para que proteja mais essas mulheres, principalmente mulheres políticas partidárias, porque essas mulheres são as que mais sofrem, né, na questão de violência política de gênero. Então, a gente precisa ter esse olhar, e essa lei veio justamente para essa proteção. E o que a Ideia está dizendo, Jaqueline, eu quero até fazer uma reflexão aqui com você. Eu acho que Larissa e André devem concordar comigo. Vocês já perceberam que a política ela é feita, muitas vezes, o nascedor dela é por mulheres? Porque são as organizações comunitárias. Vai numa reunião de organizações comunitárias, você vai achar lá uma grande maioria de mulheres. Não é isso, Jaqueline? Organizações comunitárias,
os órgãos que, né, que, como que eu posso dizer, os órgãos voluntários, né, que a gente faz parte. Então, dificilmente você acha homens, né? Então, essa política, eu falo assim, o dia que a mulher descobrir o poder que ela tem de uma dona de casa, tanto uma executiva, do poder de fala dela, as coisas mudam, né? As coisas mudam. Então, a política foi feita para mulheres. As mulheres precisam de desenvolver, não o lado de debate, não o lado de concorrer a um homem, mas o lado de achar, caminhar ao lado, não à sombra, Sim, né? Porque eu ter um estava à sombra. protagonismo. E isso, ter um protagonismo, ter uma voz firme de fala, né? Que a gente não precisa gritar para ser ouvido, a gente precisa falar firme, né? E fazer com que as pessoas prestem atenção a você. Então foi né, dessa parte da minha vida, né? Que aí eu falei, não, eu tenho poder na minha fala, né? Eu sei me defender. Sim. Eu sou uma mulher que eu acredito pelo que eu busco, pelo coletivo, pelas escolas aqui funcionando do meu bairro, né? Pelo transporte. Ferradas hoje é um polo industrial, Sim. né? E que ninguém visa aquele lado, né? Ninguém tem um olhar caridoso por Ferradas hoje, né? Então, eu tenho voz e eu preciso, né, me deslocar desse lugar onde estão tentando me fragilizar, fazer de mim um sexo frágil, né? Com uma coisa que eu não sou e buscar por melhor, né? Sabe o que E algo que nós não somos, né, Lari? Sabe o que acontece, Jaque? A mulher, ela tem um olhar muito atencioso para questões de saúde, educação e emprego. Então, a mulher, ela sabe caracterizar uma boa escola, uma boa estrutura de creche, porque ela precisa, os filhos dela precisam estar lá naquele ambiente, né? Quando ela vai no posto de saúde, ela sabe que precisa ter vacina, medicação, porque criança adoece com muita frequência. Ela sabe também que ela precisa ter políticas de emprego e renda que permitam que ela faça parte, porque ela também precisa contribuir com a renda dela, ela tem ainda a estrutura profissional dela. Então, tudo isso é política pública. E aí eu falo para vocês, existe um sistema dentro da política, né, que a gente costuma dizer politicagem lá, quando a gente vai pesquisar, né, politicagem é troca de favores, né? A gente sabe que a política é uma ferramenta de estrutura social que ajuda no desenvolvimento humano, era assim que era para funcionar. Mas devido aos interesses pessoais, acaba realmente deturpando. Então, quando a mulher entra nesse cenário, ela entra para introduzir práticas de políticas públicas. E políticas públicas é o que muda realmente a condição de vida das pessoas. Mas se a gente muda a condição de vida das pessoas, Jaqueline, a gente perde muito da politicagem e da troca de favores. Então, ou seja, existem duas estruturas que a gente luta para combater, né? Nesse sentido. Fazer a mulher chegar e ser inserida nesse espaço e fazê-la permanecer, porque não é fácil. Não é só o assédio, mas é a violência no ato mesmo, como Liz dele já estava aqui descrevendo para a gente. Então, assim, muitas mulheres recusam fazer parte desse espaço por medo mesmo, essa é a palavra. Medo de fazer parte, medo de ter a sua família exposta, atingida de alguma forma, medo de ter a sua vida pessoal também invadida. Exatamente. E é nesse assunto que Larissa está dizendo que eu quero agora mencionar com vocês e colocar aqui na nossa roda de conversa. São os tipos de violência que são empregadas nos corpos, nas mentes e nas falas dessas mulheres que levantam a voz, né? Como diz, levanta a voz pela falta de infraestrutura na sua rua, né? A falta de saneamento, a falta de vaga nas creches, nas escolas, aquela escola que fecha mais cedo e o filho vai para casa sem qualquer atividade ali pedagógica está sendo exercida, a falta de médico, a falta de renda, a falta de emprego, a falta de iluminação pública e a limitação ou às vezes, por muitas vezes, a quase inexistente serviços públicos. E quando se levantam vozes que querem participar e cobrar, né? Porque a gente viu aqui que a política ela é exercida de diversas formas, são empregadas diversas violências, porque, como diz bem a Andréia, às vezes a gente não está servindo
para ser instrumento para eleger aquele vereador, aquele candidato, e aí tenta nos silenciar. Somos descartadas. Descartadas, né, Déia? E diante disso, eu quero até começar com você, Déia, são atos que ameaçam, são atos que amedrontam, são atos que intimidam de qualquer forma uma ou mais mulheres, né? E seus familiares, que têm o propósito ou resultado de anular direitos políticos, incluindo a renúncia de cargo ou função de que exerce ou postulam. Às vezes, quando eles querem atingir uma mulher, às vezes, a mulher já se tornou resiliente. Eu já percebo muito essa prática, porque hoje eu sofro ataques políticos, não mais diretamente. Já estão tentando atingir o meu grupo, pessoas que trabalham comigo. Sabe que nós já percebeu que Larissa é resiliente, já perceberam que Andréia é resiliente, já perceberam que Lisdeia é duro na queda e ela vai continuar ali firme no propósito da política pública ou do exercício político, que é um direito nosso. Aí começam os ataques às pessoas que estão ao nosso redor, aos nossos familiares, aos nossos grupos de trabalho, aos nossos apoios. Mas dessa forma, André, que começa as violências acontecerem. Primeiro que mina, né? Eles querem, de alguma forma, minar. E qual é a forma de atingir? É a quem está ao nosso redor. E para alcançar isso, eles precisam fazer algumas atitudes, ter algumas atitudes que a gente percebe nos atos, nas condutas e as ameaças, a intimidação. Olha, eu vou tirar seu filho, um exemplo, que já aconteceu diversas vezes com pessoas próximas a mim. Eu vou tirar seu filho do emprego se você não estiver comigo. Se você não parar de falar em grupos políticos sobre seu posicionamento. Eu vou deixar seu filho para que seu filho fique sem emprego e fique à míngua. Eu estou dizendo aqui relatos de mulheres que contam. Vou tirar o seu marido, em vez de seu marido estar naquele emprego, eu vou botar ele porque ele é concursado, vou botar ele lá em outro lugar. Cabra-bró. Bem longe, Cabra-bró. Bem longe, porque aí você fica quietinha. Eu estou falando isso, Liz, de relatos de mulheres. Sim. Mulheres que chegam para a gente e falam assim, doutora, o que eu faço? Nesses casos, eu denuncio? Eu faço o quê? Eu presto uma queixa? Eu vou no TSE? Eu vou nos órgãos competentes? Eu vou no Ministério Público Eleitoral? Eu vou aonde? Para poder eu denunciar, porque eu estou sendo vítima de violência. Agora, que tipo de violência é, doutora? Porque eu não conhecia essa violência política. É uma violência que, para a gente, é muito difícil da gente compreender. Mas isso é sim violência. Quando alguém chega para você e diz que você tem que fazer o que eles querem, o que eles dizem para você o que fazer, aí sim você está no quadro de violência. E isso tem lei prevista, tem uma legislação que prevê isso, tem órgãos competentes que podem apurar o fato. Eu não tenho prova. Tem prova, porque a sua palavra tem que ter força, a palavra da mulher tem que ter voz. E seja isso em qualquer lugar. Então, o que eu digo é, não se amedrontem. Eu vou te dizer por mim, viu, Liz? Sim. Eu já me amedrontei muitas vezes. Eu não queria sair em política. E você sabe disso. Sim. Eu não queria sair em política, porque era chamada de louca, de doida. Era algo que era impressionante. Impressionante você ser chamado de louca, quer dizer, denegrir você, dizer o que eu chamo de invalidar a sua competência, invalidar quem você é, como se a sua competência fosse o que menos importa. O que a Déia está falando hoje já se tornou lei no Brasil, e essas condutas de diversas formas. Pode ser a violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial, né? Vou ler para deixar bem claro aí para os nossos telespectadores que entrou um novo artigo, né? E esse tipo de conduta que pode ser variadas formas, que são atitudes que tentam impedir, anular, depreciar, intimidar, que esses atos podem ser exercidos em ambientes físicos, virtuais, seja lá qual o meio é utilizado pelas pessoas que tentam impedir o exercício que é de direito de nós todas que estamos aqui.
é o artigo 326B, crime de violência política contra a mulher. É um crime eleitoral de assediar, constranger, humilhar, perseguir, ameaçar a qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando de menosprezo, discriminação à condição de mulher ou a sua cor, a sua raça, etnia, com a finalidade de constranger, né? De intimidar a perder aí o seu exercício político. Lari, são várias situações, vamos tratar especificamente aqui as partidárias, né? Que muitas mulheres, né, a gente está vendo nesse período aí de janela eleitoral, a busca de mulheres para saírem candidatas, que muitas vezes o interesse não é que ela comande e nem que ela exerça o mandato, mas sim que ela seja um instrumento de captação de recursos. Exatamente. O que acontece antes de fechar a janela partidária, né? Principalmente agora, onde esse ano, né, que nós estamos em ano eleitoral, as leis estão mais rígidas, mais firmes, em relação à cota de gênero, não é isso? E aí está todo mundo correndo atrás, literalmente, das mulheres, para poder manter aquele quantitativo dentro do seu partido. Mas o que chama atenção é a abordagem como é feita. Essa semana eu estava conversando mesmo, eu estava mencionando sobre isso. A insistência por si só já é um abuso, já é um ato de violência. A mulher disse não a uma proposta, né, para poder fazer parte de um grupo partidário, e isso não é respeitado. E quando isso não é respeitado, o que acontece? Vão se cercando pelos ciclos sociais das pessoas, o apoio, né? Vão tentando minar, como a Andréia havia referenciado, vão tentando minar as forças daquela mulher política através dos seus apoios, né? Seus grupos de apoios, dos seus amigos e até mesmo dos seus familiares. Então, assim, passa a deixar de ser um jogo político, né, de articulação política, que é natural, né, você fazer as propostas, mas a forma como é feita essa abordagem, ou seja, qualquer ato de ameaça, intimidação, é um ato de violência. Então, você tentar silenciar a voz daquela mulher para tentar instrumentalizar serviço somente do que é de interesse partidário, isso é violento demais para uma mulher que pretende e que deseja atuar na política fazendo seu exercício legal, como o Liz dele falou. A gente não está pedindo nada, olha, por favor, me deixe. Não é um sistema de cotas que possa me permitir. Não, é o meu espaço participativo, eu tenho direito de fazer parte daquilo ali e não ser violentada durante esse processo, né? Ser respeitada. Então, respeitar a opinião de uma mulher, respeitar o posicionamento de uma mulher, a decisão e a escolha de uma mulher é importantíssimo. Então, a gente precisa ficar atenta, porque a gente não vai fazer parte de um universo para ser instrumentalizada. Isso já acontece em tantas outros cenários, a gente não vai permitir que isso também aconteça dentro da política. Então, eu peço, né, que todas as mulheres que estão neste momento fazendo parte e que desejam fazer parte, se unam a outras mulheres. Porque, já que estava aqui falando com a gente, que já falaram para mim que a minha voz era pequena, né, que não ia fazer. Uma voz faz muito barulho, mas vozes, né, de mulheres unidas, elas são capazes de mudar a realidade. E é isso que a gente busca, mudar a realidade. Então, a gente precisa se unir com outras mulheres com os mesmos propósitos de fazerem parte de uma política atuante, de uma política que dá para fazer, ela existe, não é nada do conto de fadas, não é nada fantasioso, é o certo que é para ser certo, do jeito que tem que ser feito, e a gente precisa se unir a essas mulheres, como Jaqueline, como Andréia, como Liz dele, que tem propósitos que vão além somente do partidário, né? Que é importante. Incentivar, né? Incentivar mulheres, né? A gente precisa incentivá-las, acolhê-las. Porque mulheres que sofrem violência, elas precisam ser acolhidas. Exato. E ter o apoio de nós. Nós, mulheres, que estamos aí à frente de uma política. Sei que é difícil, mas não é impossível que a gente consiga reverter esse cenário. Então, Larissa disse algo muito importante. Ela falou a palavra realidade. Sim. Eu digo isso, mulher, para você. Se você for convidada por um partido político, exija participar e que sua campanha seja executada. Não permita ser uma vitamina C,
literalmente uma laranja de um partido político. Sabe por quê? Que quem vai pagar o preço da verba que vem para o seu nome e você vai repassar para esse homem, que vai se eleger e vai manter a sua cidade com as mesmas condições precárias que está hoje. Quem paga o preço disso somos todos nós. É você chamar uma ambulância, não ter vaga, é você ir no hospital, não ter um médico, é você precisar de fazer uma mamografia e não ter uma máquina para fazer exame. É você ir procurar uma creche e não ter uma vaga. É você procurar uma escola e não ter um ensino de qualidade. É você não ter emprego. Então, quando você permite ser utilizada, instrumentalizada em campanhas políticas, você está prejudicando a sua própria cidade. Mulher, se posicione, seja firme e faça melhor, se candidate. Não é isso, Jaque? É isso mesmo. Foi como a melhor frase que eu ouvi essa semana, né? O voto de cabresto. Eu parei, pensei, analisei e agradeço pela situação que eu passei. Porque hoje eu me encontro, né, através do grupo de Política para Mulheres, eu me encontro num local acolhedor, onde a minha voz faz sentido. Claro. Onde o meu clamor pela minha comunidade faz sentido, né? Que como a zona rural da minha localidade está sendo bem vista. Então, é um lugar onde eu tenho voz, onde eu não preciso me redimir ou me diminuir para caber naquele ambiente, né? Para mim fazer parte daquele ambiente. Então, é como a doutora falou e como né, eu torno a repetir para mulheres, né? Mulheres, votem em mulheres, né? Façam valer a pena por mim, que também sou dona de casa, né? Por nossos filhos, pelo transporte, por tudo que engloba a nossa cidade, que nós temos o poder de analisar tudo isso. Nós estamos vendo como a cidade se encontra hoje. Então, se a gente quer mudança, saia de casa para votar consciente, né? Saia de casa para valer o seu posicionamento. Onde encontrar uma mulher, converse, queira saber da política que aquela mulher vai transmitir a você, do que ela acredita, da história de vida dela. Então, mulheres, nós somos a maioria hoje. Então, vote em mulheres, vote por você, pelos nossos filhos, por tudo que nós acreditamos, né? Porque é onde eu me encontro hoje. É num lugar que eu estou amando fazer parte e num lugar que eu tenho voz ativa. E creio que essa voz vai ecoar muito. E tá bom, essa voz vai ser muito lembrada, porque eu não preciso... como muitas vezes eu fui abafada, né? Eu não preciso servir um cafezinho para mim estar no meio de pessoas importantes. Eu estou sentada na mesa hoje. Onde eu estou? Eu acreditei que eu estaria aqui hoje, né? Do lado de mulheres empoderadas, de mulheres que lutam pelo mesmo objetivo. Não é que eu vou me diminuir, mas hoje eu mereço estar aqui, né? Hoje é uma coisa que eu acredito que a política de Itabuna tem que ser mudada e tem que ser redirecionada. Então, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha, de união, que a gente precisa levar para as mulheres e para elas fazer parte disso, né? Para elas virem para a política, para elas entenderem, para elas saberem que nós temos opinião e que nossa opinião vale. Hoje a escola, né? A gente leva nossos filhos, mas a gente não tem suporte, né? Hoje um aluno do ensino fundamental não tem um fardamento. Eu prezo pela merenda de qualidade, né? Onde a gente pode deixar nossos filhos voltar para buscar, e tudo foi maravilhoso naquela escola. Hoje muitas escolas não têm um refeitório. O que é um refeitório, né? A gente se dizer para escolas de outras cidades, né? É o básico. É o básico. E hoje a gente não tem isso e a gente não tem que se humilhar por isso. Eu queria pedir licença, doutora, para até falar uma frase aqui, copiar, né? Eu vou você vai falar essa frase nas considerações finais. Já vai abrir o espaço das nossas frases emblemáticas, né? Gente, mas vamos relaxar um pouquinho, sabe por quê? Porque o assunto prende muito a nossa atenção e prende muito a nossa
expectativa, né? Olha, eu gosto muito de ver você falando, Jaque, porque o sentimento que nós temos é que nós somos mulheres idênticas, né? Temos as nossas singularidades, temos as nossas particularidades, mas algo nos une aqui, nesse propósito, é de mudar a realidade social, a justiça social da nossa cidade. E sabemos que nós somos imprescindíveis lá nos locais de poder. Mas vamos relaxar um pouquinho, gente? Vamos para a praia, porque eu acho que já está andando, está passeando. Enquanto a gente está aqui trabalhando, meu nego está passeando, meu povo. Cadê meu nego? Diga aí. Jai, por onde você anda, meu amor? Política Sem Mistério. Estamos indo agora lá para Moreré. Moreré é uma das praias mais bonitas aqui da ilha de Boipeba. E como fazer para chegar até Moreré? A gente vem aqui num ponto aqui da cidade, aqui da ilha, e a gente freta um táxi. Que táxi aqui? É um trator. Tá? As pessoas sobem aqui chamam de jardineira. Paga R$15 por pessoa e eles nos levam até a praia. É um pouco distante, mas vale a pena, porque quando a gente chega lá tem várias piscinas e vale a pena conhecer a praia de Moreré. Então vou levar vocês lá. Quando chegar lá, farei um vídeo só para vocês. Beijo! Gente, olha que lindo! Eu quero ir em Boipeba, viu? Olha que lindo. Olha lá ele fazendo meditando, né? Ali no espaço na beira d'água. Eu fiquei me imaginando quando eu vi essas fotos, quando o Jai mandou. Olha que delícia. Esse sorriso de Jai é gostoso. Eu conheço São Paulo, não conheço Boipeba, que é pertinho. Eu também. Eu conheço o Morro de São Paulo. Aliás, eu adoro ir para o Morro de São Paulo. É gostoso o Morro de São Paulo mesmo, né? E, Jai, querido, adorei ver você meditando em Boipeba ali, em pleno bar, ali dentro de um bar que parece um bar que fica dentro da água ali da praia, né? Um abraço, Jai, muito bom, sempre mostrando pontos turísticos maravilhosos dessa linda e maravilhosa Bahia. Gente, a gente já está praticamente encerrando aqui e a gente quer passar as considerações finais para essa linda moça que está aqui, essa linda mulher de uma voz, gente, não pequena, gigante, né? Então, diga essa frase, que eu tô aqui curiosa, que ela trouxe uma frase para ler aqui pra gente. Eu quero agradecer o convite, né? Agradecer o apoio da minha família, do meu esposo, dos meus filhos, né? E agradecer a vocês, né? Por dar vazão a essa voz, né? E por estamos juntos de mão dada. Então, eu quero dizer uma frase. Não é nada, eu tirei das redes sociais, né? Para explicar para você que está aí em casa, né? O poder que nós temos e o que nos é ofertado, né? Então, eu tenho para dizer, Nada agora para você, nada é gratuito, nada existe. Não, nada é gratuito, nada. Não existe almoço grátis, não existe saúde grátis, não existe nada que o poder público te dê de graça que antes não tenha tirado de você. Então, eu quero deixar bem claro, né, para cada uma que está aí em casa, para cada um que está nos assistindo, que nós não vivemos de migalha. Nós temos que ter posicionamento, nós temos que estar nos lugares certos, na hora certa, e exigir que somos ouvidos e não se contentar, né, com o voto de cabresto, não se contentar com o que nos é oferecido, né, fazer nosso voto valer e fazer para que a cidade, né, que a cidade prospere. A cidade só vai prosperar o dia que essa política de troca acabar, né? E é isso que nós vamos lutar, para que todos tenham o melhor. Todos tenham o melhor, que a saúde seja a melhor, né? Que as escolas sejam as melhores, que a infraestrutura seja a melhor,
não só nas épocas das eleições, mas sempre, sempre, porque nós merecemos o melhor. Somos pagadores de impostos, então a gente não tem que se contentar com nada, porque não é nada dado, né? É uma coisa que lutamos e batalhamos a cada dia. Então, vem mulher, vem para o espaço público, vem conhecer outras mulheres maravilhosas como essas que estão aqui. E mulher, vote em mulher, porque assim vamos conseguir a mudança. Eu tô vendo aqui ela falar, ô Lari, mais ideia. Se essa mulher for candidata a prefeita, eu voto nela. Não vota, Déia, já tem meu voto, já tem o voto dela. Porque ela me representa. Déia, suas considerações finais, como eu disse ela, não tem almoço de graça, não. Jaque, você me emocionou com essa frase, porque é exatamente isso que acontece. Exatamente, é oferecer migalhas para ver se muitas aceitam essas migalhas. E essas migalhas são direitos seus. Então, quando alguém te oferecer alguma coisa, oferecer alguma migalha, né, entre aspas, esses são direitos que vocês têm, que vocês possuem. Então, o que eu digo para vocês, mulheres? Não se deixe instrumentalizar. Não permitam que vocês sejam bode expiatório para ninguém, para partidos políticos, para homens que tentam te levar para caminhos incertos. Não permitam que esses tipos de conduta façam você a levar para um caminho sem volta. A gente precisa estar junto assim, precisa estar como Jaqueline, candidata a prefeita, uma futura prefeita, quem sabe, uma pré-candidata, quem sabe, ter Lisdeli Nobre, ter Larissa Araújo, ter todas essas mulheres envolvidas na política. Vamos parar de demonizar a política. Nós temos direito à saúde, à creche, nós temos direito ao transporte público, nós temos direito de ir e vir, nós temos direito à voz, a gente tem direito de estar em qualquer lugar que a gente esteja, qualquer lugar que a gente quiser. Então, façam a sua voz valer. Não tenham medo como eu tive medo um dia. Não tenham medo, porque agora eu superei o meu medo e estou aí discutindo política com essas mulheres maravilhosas sem medo. É isso que a gente precisa. É a política da migalha, é a política da troca, é a política de dose homeopática, a política do Botieno, quase que eu falo o nome da marca, né? É a política do cheiro, é a política do cheiro. E é isso, Lari, que a gente vai dizer aqui. Para isso tudo, a gente precisa ter vozes, né? E as considerações, querida. Eu queria aproveitar esse momento, né, onde essa semana fecha-se a janela partidária, para me referir às mulheres nesse momento, né? Que a gente possa utilizar a nossa força e a coragem que a gente sempre tem para poder a gente permanecer nessa estrutura política, independente dos assédios, independente das violências que são sofridas, mas reforçar ainda mais que não permitam ser instrumentalizadas, não permitam ser usadas apenas por interesses partidários. Porque os interesses partidários vão passar, mas tudo aquilo que você acredita como verdade, como necessário para o seu desenvolvimento, de todos aqueles que você cuida, de todos aqueles que você tem apreço, vai muito mais além. Então a gente negocia, a gente senta para negociar, meninas e mulheres, quando é bom para ambos, né? A gente senta, negocia, a gente troca favores, mas existem princípios e valores que não precisam, não devem ser negociados. Porque quando a gente vende o que a gente tem de mais precioso, a gente fica sem. E a nossa voz é uma delas. Então não permitam que comprem a sua voz, que silenciem o seu pensamento crítico, que o seu posicionamento seja marcante e seja atuante. E para isso, você precisa estar lá, você precisa se fazer presente, seja como pré-candidata, seja como apoiadora, mas faça parte do projeto. Não abandone outra mulher, pegue na mão de outra mulher e diga, vamos juntas, né? Da forma como você puder ajudar, pegar na mão, mas vá. Não permaneça calada, não permaneça parada, mas se movimente, porque vivemos para isso. Olha, o Política Sem Mistério, ele tem esse papel fundamental, que é levar para a sua casa esclarecimentos tais como foram ditos aqui maravilhosamente por Jaqueline Rocha, por Larissa Araújo e nossa doutora Andréa Peixoto.
Nós estamos aqui justamente para estimular que você participe da vida política da sua cidade, da sua comunidade, do seu bairro, da sua integralidade na cidadania. Quando eu ouço vozes como a sua, Jaqueline, já te agradecendo imensamente por aceitar esse convite de participar do Política Sem Mistério, eu lembro de vozes de mulheres que são as primeiras a acordarem e as últimas a dormirem. Só a que acorda para levar a criança para a escola, arrumar a merenda, para fazer o almoço, se depois ainda pega numa enxada de bui o milho, de bui o milho, ainda vai para a zona rural ali, para a comunidade, ainda planta, ainda colhe, ainda vende, né? Essa mulher que tem essa força gigante, ela conhece a vida pública, mas ela tem que ter direito de falar. Ela tem direito de se manifestar, ela tem direito de se exercer a sua atividade política da forma com que ela deseja. Então, mulheres, não deixa passar essas eleições 2024 sem ter a sua participação. Participe de qualquer forma. Apoie uma mulher ou apoie até mesmo um homem, mas um homem que tem políticas públicas para integrar mulheres nas governanças, nos postos de comando e administração. Não permita a sua vida e o seu CPF ser utilizado por partidos políticos para obtenção de recursos que serão utilizados indevidamente e ilegalmente. Participe, mulheres, dessas eleições de 2024 e tudo aquilo, todas essas fragilidades de serviço público possa se tornar melhor e com qualidade, não a conta-gota, não na migalha e não no cheiro, mas que efetivamente tem o poder de alterar a sua vida. Então, vamos nos mobilizar, vamos nos unir e vamos nos acolher e apoiar mulheres nesse ano de 2024, certo? Política Sem Mistério fica aqui, já deixando um abraço, agradecendo imensamente você, Jaqueline, por participar desse programa. Obrigada, Lari, sempre muito perspicaz. A força dessa mulher, Andréia Peixoto, sempre aqui muito presente nas nossas discussões. Fiquem com Deus e até o próximo mês, que vai entrar, já vou dar um spoiler aqui, mês de abril, o nosso programa completa 1 ano aqui na TVI. E vai ter muita surpresa, muitas novidades. Aguardem aí, as nossas apresentadoras vão trazer muitas coisas legais para você aí na sua casa. Fiquem com Deus e até o próximo sábado. Tchau, tchau.